PCC, beleza? Mais uma semana, mais um vídeo. Tamo junto. A gente sempre quer que as pessoas solucionem os nossos problemas, né? A gente precisa de mais criatividade, mais inovação. O mundo precisa de mudanças. Mas muitas vezes a gente deixa isso na mão das outras pessoas. E isso não é muito legal. A gente tem que ser protagonista da nossa vida. A criatividade é algo que tem que estar presente na nossa vida, independente do nosso ramo de trabalho. E não é só no trabalho, na vida pessoal também. Não dá para você querer que a sua empresa seja uma empresa inovadora e criativa se você fala para os seus funcionários ou para os seus colegas de trabalho serem criativos, mas quando eles estão começando a dar uma viajada, não no sentido ruim, mas começar a pensar em algo diferente, você já começa, eu acho melhor não, vamos por tal caminho, sempre foi assim, o sempre foi assim é horrível. Esqueçam sempre o sempre foi assim, tá? Se é para usar uma regra de sempre, sempre esqueça o sempre foi assim. Sempre olhe para uma coisa tentando achar uma outra forma de fazer aquilo. Você vai mudar e utilizar essa nova forma? Não sei, mas você está procurando uma forma de talvez achar uma forma melhor de solucionar problemas. E dentro de casa isso acontece também. Você fala assim, as crianças elas são o futuro, então a gente não pode bloquear a criatividade dos nossos filhos. A gente tem que incentivar que eles sejam muito criativos, empreendedores, inovadores. Mas se eles começam a perguntar muito, muitas vezes os adultos falam, não, você pergunta demais, não precisa saber disso não. Cara, curiosidade é uma ferramenta essencial para a criatividade. Então a gente não pode fazer isso. E você tem que preparar o seu meio. Da mesma forma como você faz lá no seu trabalho, que para que a empresa seja criativa e inovadora, a gente tem que ter um meio que proporcione essa criatividade, essa liberdade criativa, o não medo de errar, por exemplo. Em casa, com as crianças, tem que ser da mesma forma. Não adianta você ser de uma família rígida, quadrada, e querer que a criança seja criativa. Ela pode até se esforçar muito, e em alguns pontos até ser, mas ela vai ter muito mais dificuldade do que se você buscar ser criativo com ela. Então, a gente sempre fala aqui de aprendizado contínuo. E aí eu estava olhando de aprendizado na questão da educação, né? E aí muitas vezes você procura formas de educação criativa para crianças. E um dos métodos mais famosos, não é o único, mas é um dos métodos mais famosos, é o Montessori, ou Montessori, né? Muitas pessoas falam das duas formas, então eu acho que é Montessori. E aí você começa a pesquisar e fala, cara, não é tão fácil assim não, velho. Eu vou ter que também me adaptar em algumas coisas para poder proporcionar que meu filho tenha essa educação. Eu vou ter que aprender para permitir que ele aprenda. E olha como isso é lindo. Um adulto, né, que fala assim, não, eu sou o responsável por essa criança, né, eu sou o cara, o ser supremo de toda a sabedoria que vou passar para ela. Não, aprendizado contínuo. Na vida inteira você vai aprender. O aprendizado que você teve até então era para uma determinada coisa. Se você não vivia, né, tô dando um exemplo, gente, esse meio da educação Montessori, e você quer que o seu filho viva, você vai ter que aprender algumas coisas. Você vai ter que sim se adaptar. E eu acho que isso é a grande magia da criatividade. A gente vai falar muito aqui, a gente já falou várias vezes de aprendizado contínuo. Então continue achando isso. E construam o meio de vocês de forma criativa. E se você acha que o seu trabalho não tem um espaço para ser criativo, seja ainda mais criativo, porque sempre há um espaço. Então seja criativo para achar o local ou a forma como você pode ser criativo lá dentro. Beleza? O meio é importantíssimo. Se você tem aquela teoria que você é a soma das 5 pessoas com que você convive, né? A média das 5 pessoas com que você convive. Então procure conviver com pessoas
tops, né? Então procure viver com pessoas criativas. Procure, para desenvolver a sua criatividade ou a criatividade do seu filho, busque criar um meio criativo. Procure viver a criatividade em família, no trabalho, enfim. Acho que deu para entender, né? Construa um meio criativo. Que é isso. Então pense, e se você não buscar a criatividade só dentro de si ou dentro de alguém que você queira influenciar? E se você criar um meio criativo para estimular que juntos as pessoas desenvolvam as criatividades, as inovações, enfim, as criações, as combinatividades, se desenvolvam. Beleza? Amanhã é quadro de perguntas e sexta-feira um convidado muito especial, um cara que eu sou muito fã mesmo. Beleza? Um abraço.